Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra bíblica neste dia de hoje. Amém? Hoje pela manhã eu escrevi no meu Face uma frase dizendo assim: ser livre do mundo é ser escravo de Cristo. E não há liberdade maior do que esta. O que acontece? Algumas pessoas questionaram e disseram que Jesus não escraviza ninguém. E realmente é verdade. Jesus ele não escraviza ninguém. Mas precisamos entender o que significa ser escravo de Cristo. Porque a Bíblia se refere a nós como escravos de Cristo. No que ela quer dizer? Qual é o sentido de ser escravo de Cristo? Para isso eu separei 2 versículos bíblicos. Um em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, que está escrito assim: pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 22 está escrito assim: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Amém? Irmãos, algumas versões bíblicas não estão escritas a palavra escravo, mas sim está escrita a palavra servo. E qual que é a diferença entre ser escravo e ser servo de Cristo? Qual que é essa diferença? Antes eu gostaria que você entendesse que a palavra portuguesa servo, ela traduz o termo grego doulos, usados pelos escritores no original, cujo significado é escravo. Então, quando os escritores bíblicos dizem que eram servos, eles literalmente estão dizendo que eram escravos de Cristo. Em várias partes, em vários momentos em suas escrituras, Paulo se refere assim como escravo de Cristo. E qual é o problema em ser escravo de Cristo? A Bíblia se refere também a nós como filhos de Deus? Sim, se refere, né? E o fato de sermos filhos de Deus, não podemos ser escravos de Cristo? Qual é o problema em sermos escravos de Cristo, né? O que quer dizer ser escravo de Cristo? Qual é esse significado? Quer dizer que Cristo está aprisionando as pessoas? Não, pelo contrário. Ele veio para nos chamar para sermos homens livres, né? Ele veio para nos libertar da escravidão que vivíamos pelo pecado. Então ele veio para nos chamar para sermos livres, livres do pecado, mas escravos de Cristo. E o porquê escravos de Cristo? Ser escravo de Cristo significa pertencer a Cristo. Então quando Paulo dizia que ele era escravo de Cristo, ele estava afirmando que ele pertencia a Cristo, que ele pertencia ao Senhor Jesus, que ele não vivia mais para suas vontades, mas vivia para servir as vontades de Deus, a vontade de Jesus Cristo. Ser escravo de Cristo significa viver para fazer a vontade de Deus e não mais a sua vontade. Esse é o significado de ser escravo de Cristo. Então, quando você diz que você é escravo de Cristo, você está ali afirmando que você pertence ao Senhor Jesus Cristo, que você não vive mais para suas vontades, mas sim para fazer a vontade de Deus. Esse é o real significado de ser escravo de Cristo. É viver para Cristo. Tudo para Cristo. É viver para fazer a vontade de Deus e abrir mão das suas próprias vontades. Amém?